Segunda Reis, capítulo 4. Amém, irmãos? Todos encontraram? Podemos começar? Alguém ainda precisa de ajuda? Glória a Deus. Então vamos ouvir a voz de Deus. Amém, pessoal? Fique preparado para receber no teu coração aquilo que Deus vai falar com você. Deus vai nos dar a instrução. Eu tenho para mim que essa palavra aqui é uma revelação que Deus vai nos trazer. Eu tenho convicção disso. Para mim foi uma revelação, para você também vai ser. Às vezes a gente lê a palavra de Deus diversas vezes, mas sempre tem uma coisinha ali que Deus vai mostrando para a gente, que vai fazer toda a diferença. E eu quero mostrar algo para você dentro dessa passagem. Amém, pessoal? Aqui conta a história de uma viúva que ela estava vivendo um momento muito difícil. Nós vamos ler aqui, depois nós vamos ouvir o que Deus tem para nós. Versículo 1 diz: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, e veio os credores para levar os meus 2 filhos para serem servos. Essa mulher estava num momento difícil. Ela não só estava lidando com a morte do marido, mas com as consequências dessa morte. Não só lidando com a perca desse marido, mas com as consequências. Para que você entenda, quando no passado uma mulher ficava viúva, representava muito mais que a perca do marido, representava também a perca do sustento. Por quê? Antigamente, só o marido levava o sustento para casa, a mulher ficava focada na criação dos filhos. Quando o marido morria, também morria os seus recursos financeiros. Então nós estamos vendo aqui uma situação onde o marido estava morto, mas as dívidas continuaram vivas. Diante daquela situação, os credores vieram buscar os filhos para ser servos, trabalhar para os credores para pagar a dívida. E ela busca um profeta. Diga comigo, ela foi até o profeta. Primeira coisa que nós vemos aqui, que nós entendemos, é que essa viúva representa o crente fiel quando passa por uma adversidade. Diga comigo, ela representa o crente fiel quando passa por uma adversidade. Nós vemos por que o crente fiel, porque aquela pessoa que é fiel, quando ela passa por uma dificuldade, a primeira coisa que ela faz é buscar a direção de Deus. Amém? A primeira coisa que ela faz, aquele que é um religioso apenas, aquele que só se contenta com o título de evangélico ou com o título de cristão, na adversidade ele busca tudo menos a direção de Deus, ou a direção de Deus é a última opção. Com credores, ela ia buscar empréstimo, ia buscar ajuda disso, ajuda daquilo, ela ia tentar alguma coisa para depois, se não conseguiu nada, ela busca Deus. O crente fiel, ele tem que agir desse princípio. Apóstolo, eu não fui assim. O que você foi até essa mensagem, não importa. Deus está ensinando daqui para frente, é o que você tem que fazer. Deus está te dando instrução. Se algum dia você passar por alguma situação, como que você tem que fazer? Buscar o quê? A direção de Deus. Amém, pessoal? Vamos de novo. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Apesar de temer o Senhor, ele deixou muitas contas. Ele morreu, mas as dívidas continuaram vivas. Vamos lá. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Amém? Versículo 2: E Eliseu lhe disse: Que hei de te fazer? Dize-me, o que é que tens em tua casa? Repita comigo: diz o que tem na sua casa. Outra coisa que nós aprendemos aqui, meu irmão, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção, já no início da mensagem, é que geralmente a gente chega diante de Deus para falar aquilo que nos falta. Geralmente a gente chega diante de Deus para falar das nossas dívidas, para falar dos nossos problemas, e não é que está errado isso, mas nós temos que aprender
que Deus, ele trabalha com o que tem, com o que você tem, e não com aquilo que foi tomado, ou com aquilo que você perdeu. Amém, pessoal? E muitas das vezes nós chegamos diante de Deus e só falamos da dívida, do problema, da adversidade. Olha o que esse profeta falou para ela: não me fale da sua dívida, me fala o que é que você tem na sua casa, me fala o que é que sobrou. Ou seja, Deus vai trabalhar com aquilo que você tem, com aquilo que sobrou. Às vezes você vai dizer: mas não me sobrou nada. Não tem fé no seu coração? Não sobrou a fé apesar da luta, das adversidades? Não sobrou crer em Deus? Não sobrou o temor de Deus? Sobrou. Então deixa fluir isso, que por meio disso o poder de Deus se manifestará. Deus vai te dar sonho, visão, revelação, te dar um caminho, te dar uma direção. Amém, pessoal? Mas às vezes a gente acha que a solução vai vir de fora, às vezes a gente acha que a solução vai vir de alguém, quando na verdade o profeta está dizendo, e o profeta aqui está falando como homem de Deus. Ela buscou direção de Deus com o profeta. O profeta era aquele que falava o que Deus falava, e Deus falou para ela: o que é que você tem na sua casa? O que você tem? O que te sobrou? O profeta não perguntou: fala para mim o seu problema. Ele falou: o que você tem ainda? Amém, pessoal? Ou seja, aquilo que Deus vai usar é aquilo que você tem ainda. Aquilo que Deus vai manifestar o poder dele é naquilo que você tem, seja a sua fé, seja a sua crença em Deus, seja o seu temor. É nisso que Deus quer se firmar para manifestar a saída que você precisa. Às vezes você precisa de uma saída, de uma direção, e você fica falando: não tenho isso, não tenho aquilo, me falta isso, me falta aquilo, Deus não fala comigo. Nós falamos só do negativo, e Deus está falando: o que você tem? Deus, eu só tenho fé. Então eu vou usar a sua fé, eu vou te dar uma direção, eu vou te dar uma visão, eu vou te dar um caminho, eu vou te dar um norte, eu vou clarear as coisas para você. O que você tem na sua casa? O que você tem dentro de você? O que está no teu interior? Amém, pessoal? É esse ponto que nós temos que parar para analisar, que muitas vezes a gente chega diante de Deus só falando o que perdemos, só falamos o que nos falta. Repito, não é que tem algum problema dizer isso, mas nós temos que saber que Deus trabalha com aquilo que nós temos. Se você tem fé, tudo é possível aquele que crê. Se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Amém, pessoal? Ou seja, te aconteceu problemas, te aconteceram adversidades, mas o que sobrou? É no que sobrou que eu vou atuar, é no que sobrou que eu vou agir. Sobrou a minha fé, sobrou a minha crença em ti, Deus, então é nela que eu vou atuar. Amém, pessoal? Mas quando nós passamos por adversidade, passamos por um problema, a gente acha que a solução virá de alguém, um socorro externo, e Deus está dizendo: o socorro está dentro de você. O que você tem aí dentro? O que tem dentro da sua casa? O que tem dentro do seu interior? O que sobrou aí? Sobrou temor, Deus. Então eu vou usar o seu temor, eu vou te dar direção, eu vou te dar visão, eu vou abrir caminhos. Consegue compreender? Eu vou mostrar para você o que você tem que fazer. Digam glória a Deus. Versículo 2 de novo: e Eliseu disse: dize-me o que tens em casa. Diga comigo: diz o que tem em casa. Amém? Então por que muitos ainda não vivem o milagre? Porque estão orando pelo que perderam. Diga comigo: muitos não recebem o milagre. Grave isso, grave. Muitos não recebem o milagre porque estão orando e apresentando a Deus o que perderam, em vez de olhar para o que sobrou. Amém? Deus quer trabalhar com o que sobrou na sua vida. Deus quer trabalhar diante da adversidade com aquilo que você ainda tem. Amém, queridos? E o profeta pergunta: o que é que você tem na tua casa? Diz-me o que é que tem na sua casa. E ela diz: tua serva não tem nada em casa. Olha só, não tem nada em casa. Diga comigo: não tem nada, senão uma botija de azeite. Diga assim: ela diz que não tem nada, depois diz que tem uma botija de azeite. Percebe que muitas das vezes o que você precisa não é que Deus te dê nada. O que você precisa é que Deus mostre para você o que você tem, o que Ele vai agir, por meio do qual Ele vai se manifestar. Às vezes o que você precisa é de percepção, às vezes o que você precisa é de clareza, às vezes o que você precisa é de uma direção, às vezes o que você precisa é enxergar uma saída.
Amém, pessoal? Ela está dizendo, eu não tenho nada, tenho uma botija de azeite. É como se ela dissesse diante disso, eu não tenho nada, não é possível que isso aqui tenha algum significado. E Deus está dizendo, aquilo que você não consegue ver, eu vou mostrar para você que é ali que está a solução. Às vezes a solução está mais perto de você do que você imagina, mas você imagina que vai vir de um político, que vai vir de um prefeito, que vai vir do gerente do banco, que vai vir do governo. A minha solução é se mudar o governo, a minha solução é se acontecer isso, a minha solução é se eu for naquela empresa. Meu irmão, a sua solução está dentro de você. A sua solução, às vezes, só é a presença de Deus dentro de você, e isso é tudo que você precisa, mas a sua confiança precisa estar nisso. Eu tenho só Deus comigo, então eu tenho tudo. Amém, queridos? Nós precisamos entender que ou Deus é suficiente, ou então nós estamos nos enganando com a nossa fé. Quando eu falo que Deus é o suficiente, é que eu não preciso nada além de Deus. Repita comigo, Deus é suficiente. Toda vez que você ouvir essa frase, eu estou querendo dizer com isso, eu não preciso nada além de Deus. Se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Ah, apóstolo, não, se eu tenho Deus, mas eu preciso da ajuda de alguém. Presta atenção, Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Alguém só pode se mover em meu favor porque Deus move o coração para aquela pessoa se mover em meu favor. Consegue compreender, sim ou não? E aí nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz: reconheça a Deus em seus caminhos. Diga comigo, reconheça a Deus em seus caminhos. Mas muitos de nós às vezes não reconhecemos Deus, irmão. Nós damos honra a homens. A minha solução está nisso, a minha solução está naquilo, a minha solução está em tal coisa. A minha solução está em Deus. E aonde está Deus? Está dentro da minha casa, dentro do meu corpo, dentro do meu interior. Digam glória a Deus. Eu não tenho nada senão uma botija de azeite. Versículo 3. Então disse ele, preste atenção nisso: vai, pede emprestado de todos os teus vizinhos vasilhas vazias. Repita comigo agora, não pouca. Diga, não pouca. Olha só. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte o que estiver cheia. Detalhe, ela tinha o azeite, não tinha? Sim ou não? O que ela precisava? Diga comigo, de lugar para derramar o azeite. Diga assim, o que ela tinha precisava ser derramado. Percebe que o profeta não disse, olha, você tem um pouquinho de azeite, apresenta a Deus e pede para Ele multiplicar. Ele só falou, você tem azeite? Pede vasilha emprestada. Pediu? Derrama o azeite sobre as vasilhas. O que nós aprendemos aqui? Que quando a gente começa a agir na direção de Deus, as coisas vão fluindo. As coisas vão acontecendo. Por que coisas travam na nossa vida? Porque não tem lugar mais para ser derramado o azeite de Deus. Qual foi a medida da bênção daquela mulher? A medida das vasilhas que ela trouxe. Ou seja, enquanto tinha lugar para derramar o azeite foi fluindo. Quando parou o fluir do azeite? Quando acabou as vasilhas. O que nós aprendemos? Quando não há mais lugar, a bênção de Deus para. Mas enquanto tiver lugar, a bênção de Deus vai fluindo. Quem é responsável para arrumar os lugares para o fluir de Deus? Somos nós. Consegue entender? Mas muitos de nós fazemos o quê? Ficamos com o nosso vitimismo, ficamos com as nossas limitações. Ah, eu tenho azeite, pega a vasilha. Bom, aí cada um vai determinar o que quer. Se o profeta dissesse para você, sai nas suas vizinhas e pega a vasilha, quantas vasilhas você ia pegar? Um ia pegar 10, outro ia pegar 20, outro ia pegar 40, outro ia pegar 50. O outro ia pegar 100. E o que ia mandar a condição de conseguir as vasilhas? Diga comigo, capacidade de relacionamento. Concorda comigo? Imagine que ela não tinha amizade com as vizinhas. Como que a vizinha ia emprestar alguma coisa? Não te conheço. Você nunca vem aqui, você nunca fala comigo. É ou não é verdade? Sim ou não? Não te conheço. Não tem vasilha para emprestar não. Ou seja, muitos aqui estariam limitados porque não se relacionam. Outros estariam limitados porque querem ser humildes demais. Não, só 3 vasilhas está bom, 4 vasilhas está bom.
Diga comigo, sou eu que determino o fluir da unção de Deus. Amém, pessoal? Enquanto havia lugar, o azeite estava fluindo. Mas detalhe, ela não levantou para o céu o azeite e falou, Deus multiplica. Ela só agiu. Diga glória a Deus. Diga, enquanto eu agi na direção de Deus, enquanto existir lugar, o fluir do azeite vai acontecer. Amém, pessoal? É você que determina, meu irmão. É você que vai ver o derramar de Deus na sua vida, de acordo com o lugar que você dá para Deus agir na sua vida. Mas a gente fica esperando vir da onde? O milagre vem de fora. Diga comigo, o milagre está dentro. Tem que fluir na minha vida. Amém, pessoal? Tem que fluir unção, tem que fluir direção, tem que fluir ideia, fluir visão, fluir o que fazer. Mas nós que somos crentes, às vezes, quando enfrentamos a dificuldade que o ímpio enfrenta, agimos como ímpio. Aonde Deus entra na parada? Se você tem um Deus poderoso dentro de você, mas às vezes você acha, não tenho nada, só tenho fé. Não tenho nada, eu creio em Deus. Isso é tudo que você precisa. Se é só fé que está aí, é só isso que você precisa mesmo. Coloca a sua fé em ação. E Deus vai usar essa fé para abrir portas. Deus vai usar essa direção para abrir caminhos. Amém, pessoal? Você precisa agir. Mas acreditando que o que você precisa, diga comigo, o que eu preciso, eu já tenho. O que você chama de pouco, Deus, Ele chama de semente. Diga comigo, o que eu chamo de pouco, Deus chama de semente. Então olha para a tua vida, aquilo que você diz, eu não tenho nada, Deus está falando, você tem sim, você tem um azeite, você tem uma botija de azeite. Mas é pouco, Deus está dizendo, isso é semente. Vai lá e empresta a vasilha das suas vizinhas. Você não tem um bom relacionamento? Tenho, então vai lá, pega com as vizinhas. Não pega pouco não. Ela foi e trouxe. E aí o que Deus falou através do profeta? Coloca sobre as vasilhas o azeite. Enquanto havia vasilha, o azeite estava fluindo. Quando acabou a vasilha, acabou o azeite. Diga comigo, eu determino na minha vida o derramar da bênção de Deus. Então o que nós aprendemos? Diga assim, aquilo que eu penso que é pouco, Deus chama de semente. Diga, aquilo que eu ignoro, Deus quer usar. Reflita um pouquinho sobre isso. Quantas coisas você ignora? Você olha para a sua vida e diz, não, só tenho isso. E Deus está falando, ei, eu quero usar isso que você tem. Às vezes você tem só coração disponível. Às vezes você só é obediente. Não, eu obedeço a Deus. É tudo que Deus precisa. Amém, pessoal? Só que Ele vai te dar a direção. Diga comigo, aí eu preciso agir na direção. Amém? Aquilo que você considera comum, Deus chama de incomum. Mas muitos vão olhar para essa situação, vão pensar, como pode acontecer esse milagre? Diga comigo, Deus trabalha com o que sobrou, não com o que faltou. Amém, pessoal? Não, você tem que apresentar a Deus, só me resta isso. Então essa mulher só tinha uma botija de azeite. Há uma outra passagem onde tinha um garoto que tinha só 5 pães e 2 peixinhos. Amém? Então Deus usa o azeite que sobrou, usa os 5 pães e 2 peixinhos. Moisés tinha o quê? Só o cajado. E foi só o cajado que Deus usou. Deus usa o que você tem. A mulher, Deus usou o azeite. O garotinho que estava lá no meio da multidão, ele usou 5 pães e 2 peixinhos. Moisés usou o cajado. Deus quer usar aquilo que você tem. Se aquilo que você tem, você apresentar a Deus, é aí que Deus vai usar. Para abrir o mar, para alimentar uma multidão, para fazer a multiplicação, para fluir a presença de Deus. É tudo isso que você tem que saber nessa noite. A mensagem de Deus para você, talvez você tenha um dom, você não usa esse dom. Às vezes tudo que você fala, eu só sei fazer isso, é isso que Deus vai usar. Amém? Tem gente que às vezes fala assim, eu estou numa situação difícil, eu não tenho de onde tirar, mas talvez você faz um pão maravilhoso, é um dom. Por que você não fez o pão? Mas quem vai comprar? Você só tem que fazer.
E o fluir vai acontecer. Amém, pessoal? O fluir vai acontecer. Aquilo que você chama de pouco, Deus está falando, isso é uma semente. Aquilo que você ignora, Deus está falando, é isso que eu quero usar. Amém? Semana passada aqui eu contei o testemunho de um irmão, um garoto. Hoje ele não está aqui. Semana passada ele teve, no momento certo, ele vai dar o testemunho. Ele é muito vergonhoso. Ele falou, apóstolo, morro de vergonha de contar. Nós temos que perder a vergonha. Amém, pessoal? Já fica uma mensagem que diga assim, tem que perder a vergonha e contar o que Deus faz. Amém? O que aconteceu? O pai dá uma mesada para ele. Aí ele começou a torrar o dinheiro de forma errada com os amigos. O pai falou, sem mesada. Agora não dou mais mesada. Como que eu vou fazer? A hora que você saiu, comeu o lanche, manda aqui no meu WhatsApp. Pai, comi um lanche, ficou tanto, manda a nota para mim que eu pago o lanche. Ele falou, eu queria uma mesada. Não, você vai aprender a cuidar do dinheiro. Aí ele comeu um lanche, pai, ficou X, saía com a namoradinha, comia um lanche, pai, ficou X, e agora? Aí ele falou para a mãe, não aceito ver isso não, ouviu a mensagem aqui, deu nome à sua semente. Aí ele olhou para a mãe no culto e falou assim, eu vou dar nome à minha semente, vai chamar Salgado. Está fazendo R$2.000 por mês de salgadinho na escola, de salgado, coxinha. Mas ele não começou com 2.000. Mas quanto tempo faz que começamos esse propósito na igreja? 4 ou 5 meses. Amém, pessoal? R$2.000. Mas ele teve uma visão. Quando a palavra saiu do altar, dê nome à sua semente, ele recebeu a palavra lá e falou, não, eu não vou ficar mais pedindo dinheiro para meu pai não. Foi benção. Foi ou não foi? Eu não vou ficar, eu tenho que sair, tenho que ligar para meu pai, mandar dinheiro para mim, não vou mais. Mãe, eu vou dar o nome à minha semente. A minha semente chama Salgado. E tantos outros irmãos aqui testemunhando. O que Deus deu? Diga comigo, Deus deu uma visão. Então aquilo que você chama de pouco, aquilo que você chama de quase nada, Deus está falando, isso é uma semente. Deus quer usar aquilo que você diz, só sobrou isso. Então apresenta isso a Deus. Mas às vezes a gente chega diante de Deus, vou ser redundante, falei isso no início, vou repetir. A gente chega diante de Deus, Deus, a minha vida está assim, está assim, está assim. Só fala do problema, mas a gente não fala, só tenho isso, Deus. O que o Senhor quer com isso? O que eu posso fazer com isso? Só me sobrou fé, eu creio no Senhor. Só me sobrou a tua presença, eu só tenho isso, Pai. Então deixa fluir. Vai em meu nome, faça isso. Quando Deus enviou Moisés para falar com o faraó, o que Moisés tinha? Nada. Só tinha coração disponível. Diga comigo, só coração disponível. Deus falou para Moisés, vai, liberta o meu povo. O que ele disse? Mas eu não sei nem falar. Eu vou falar para você, só vai. E ele foi. E um homem que não sabia nem falar foi usado para libertar o povo de Deus. Amém, pessoal? E de repente você, não sei o que fazer, eu não tenho direção, você não sabe falar? Nem falar eu não sei, tem coração disponível? Tem, então vai que eu vou te usar. Mas quantos de nós cremos nisso? Quantos de nós cremos que Deus, se Deus direcionou, Ele abre portas, se Deus direcionou, Ele traz mudanças, se Deus direcionou, Ele faz o que ninguém nunca fez? Se nós fôssemos o Moisés, e Deus falasse para nós, o que tem na mão, e você falar, cajado, toca na água, mas o que vai acontecer? Só tem um cajado, toca na água, mas o que o cajado pode fazer? Muitos de nós íamos ficar assim. Nós temos que ter a ousadia de crer. Amém? Amém. Se nós fôssemos aquele garotinho que estava lá com 5 pães e 2 peixinhos, o que nós íamos falar para os discípulos? Tem uma multidão aqui de 5.000 homens. Você trouxe um lanchinho aí? Trouxe, vamos lá apresentar para Jesus. Jesus mandou a gente levar para ele o que tem aqui. Só tem você, rapaz. Ele fala, não vou dar meu pãozinho não, vou dar meu lanchinho não, eu vou ficar sem. E outra, o que é o meu lanche diante de 5.000 homens? Mas ele estava diante de quem? Diante de quem? Quem é Jesus? O Criador, irmão. O Criador. Mas 0 vezes 0 é igual a? Alguém sabe quanto de multiplicação?
0 vezes 0 é igual a 0. O que você apresenta a Deus? Às vezes a gente fica reclamando do que não aconteceu. Não aconteceu, fechou porta aqui, fechou porta lá. Está acontecendo isso. Você já viu que Deus pode estar agindo aí, meu irmão, para te levar para um outro patamar e dizer: Senhor, todas as portas se fecharam, não importa, mas tem fé no meu coração, eu creio que o Senhor está na minha vida. Amém. Senhor, todas as portas se fecharam, mas eu sei que o Senhor não faz nada para me prejudicar. Se fechou isso, é porque o Senhor tem algo bom na minha vida, e eu creio no Senhor. Amém. No mesmo capítulo, vamos ler o versículo 3 e 4 de novo. 3 e 4. Então disse ele, diga comigo: vai e pede emprestado de todos os teus vizinhos. Amém? Eliseu fez algum milagre aqui? Eliseu fez algum milagre? O que ele fez? Diga comigo: deu uma instrução. Diga assim: o profeta liberou uma instrução. Amém, pessoal? É isso que você precisa entender, que se Deus te der uma instrução, uma direção, você vai, porque a coisa vai mudar. Mas eu vou repetir, mas a gente fica esperando o quê? Se o gerente fizer isso por mim, se o fulano fizer isso por mim, me ajuda. Quando mudar o governo, a minha vida vai mudar. Quando mudar o político, meu irmão, esquece do socorro do homem. Se o homem fizer alguma coisa por você, foi porque Deus moveu. Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Conseguiram compreender? Eu vou contar uma historinha que a maioria de vocês já sabe. A maioria de vocês já sabe. Um pastor estava pedindo cesta básica para uma senhora na rádio, e pedindo: olha, tem uma senhora que está com dificuldade, precisa de alimento, quem pode enviar, tal. Um homem ligou, falou: eu vou levar uma compra para ela, dá um endereço. E foi na casa da senhora. Chegou lá com a caminhonete, descarregou a compra e falou: olha, eu ouvi o pastor falando, vim aqui trazer. E ela: agradeço, obrigado, que Deus te abençoe, toda feliz. Aí ele diz assim: mas eu queria dizer para você uma coisa. Você é evangélica, não é? Sou. Eu sou macumbeiro. Ela falou: glória a Deus, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Esse é o meu Deus, é o Deus que eu sirvo. Pegou a visão, meu irmão? Não é ficar crendo em homem. Se Deus mandar, meu irmão, vai ser quem for, vai fazer porque Deus ordenou. Digam glória a Deus. Diga comigo: o que é que eu tenho? Diga: o que eu tenho? É isso que eu preciso entender. Amém? O milagre dessa mulher estava na onde? Na obediência da instrução, de acreditar que aquilo que ela tinha era o suficiente. Quem tem fé aqui? Amém. Você tem fé, meu irmão? Então é isso que Deus precisa. Você tem obediência? Você obedece à voz de Deus? É isso que Deus precisa. Se Deus te dá uma direção, você sabe ouvir a voz de Deus? É isso que Deus precisa. Deus vai mandar para você fazer as coisas, vai e faz. Faça. Mas como faça o que Deus mandou, meu irmão? O que é que você tem em casa? Só um pouquinho de azeite. Então é isso que eu preciso. Digam glória a Deus. Abre agora versículo 6, desculpa. No mesmo capítulo, versículo 6. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traz-me agora ainda uma vasilha. O que ele disse? Porém, ele lhe disse: o que ele falou? Não há mais vasilha alguma. E o que aconteceu? E o azeite parou. Diga comigo: o azeite parou. Quando que o azeite parou? Quando acabou as vasilhas. Quando acabou o lugar, acabou o fluir de Deus. O que nós aprendemos aqui? Enquanto damos lugar, Deus flui na nossa vida. Deus derrama o que tem que derramar na nossa vida. Amém, pessoal? Então o que eu preciso fazer? Diga comigo: depender de Deus. Amém?
Às vezes nós ficamos assim, ó, Deus me enche, me enche. Agora vamos tratar a questão espiritual. Deus me enche, me enche, me enche, me enche. Você já entendeu também que a palavra de Deus também diz que do nosso interior fluirão rios de água viva? Quantos sabem disso? Diga, do meu interior fluirão rios de água viva. Para fluir, eu tenho que permitir. Às vezes você fica pedindo para Deus te encher, mas na hora da oração você não ora, na hora de cantar você não canta, você acha que tudo isso é bobagem. É porque eu sou homem, apóstolo. Homem não tem sentimento. E quem está falando de sentimento? Está falando de adoração. Não é sentimento, é adoração. Ah, porque eu sou homem, o homem é mais firme, mais sério. É mesmo. Mas eu preciso cantar. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus fala algo, Ele não está precisando de nós. Você acha que Deus precisa da gente? Imagina que Deus está assim, ó, vem me adorar, porque eu preciso de muito elogio. Eu estou muito carente hoje, eu preciso que vocês me adorem. Você acha que Deus falou por isso? Deus olha para você e fala assim, vem me louvar, porque eu estou precisando de um carinho, eu estou carente, muita gente não me elogia, e eu estou precisando de um elogio, vem me adorar. Você acha que Deus falou por causa disso? Mas Ele não manda você adorar Ele? Sim ou não? Mas por que eu tenho que adorar Ele? Quem aqui é pai? Quem é pai? Mãe? Quando você manda seu filho para a escola, você manda ele para a escola porque você precisa conhecer as coisas? Você precisa ficar inteligente? Você precisa conhecer muita coisa? Fala para o seu filho, vai para a escola, vai estudar, menino. É você que precisa aprender? Por que você está mandando ele para a escola? Porque faz bem para ele, não é verdade? Então você está pedindo algo para ele, não é verdade? Aí teu filho olha para você e fala assim, você quer que eu vou para a escola por quê? Você quer aprender? Vai você. É a mesma coisa quando a pessoa, para que eu preciso cantar? Para que eu preciso adorar? Quando Deus diz que você tem que adorar porque faz bem para você. Quando Ele diz que você tem que louvar é porque faz bem para você. Porque quando você abre a sua boca, você se enche. Consegue compreender? Quando você abre a sua boca, procura para mim lá, acho que é Romanos 7, enchei-vos do Espírito. Quando você abre a sua boca, é você que se enche. Então quando Deus manda você louvar, celebrar e com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O que é celebrar com júbilo? Comemorar com alegria todos os moradores da terra. Amém? Apresentai-vos a Ele com cântico. Ele está pedindo para você cantar para Ele, porque Ele gosta de receber música. Ele fala, nossa, eu estou precisando tanto massagear meu ego, que eu quero que você cante para mim, quero saber se você realmente gosta de mim. É isso que Deus mandou? Não, porque quando você canta, você se enche. Quando você adora, faz bem para você. É a mesma coisa quando você manda o seu filho para a escola. Você manda porque não faz bem para você, faz bem para ele. Quando você manda ele comer o que ele tem que comer, não faz bem para você, você já está bem. Não é verdade? Mas faz bem para ele. Olha, eu estou mandando você fazer isso porque é bem para você. Apresentai-vos ao Senhor com cântico. Então, meu irmão, quando você for louvar, louve de verdade. O que você tem? Deus às vezes só tem o louvor, então louve. Amém? Louve. Tu és lindo, Senhor, maravilhoso e eterno, Senhor. Imagina só, meu irmão, o diabo tentando destruir você, roubou, fez um monte de coisa, destruindo, é briga em casa, é porta fechada, e você vai lá, tu és lindo, Senhor, maravilhoso, eterno, Senhor, te glorifico, te exalto, te louvo, doce Espírito. Meu irmão, o inferno entra em confusão. O inferno entra em confusão. A vida desse camarada está desse jeito e ele está falando que Deus é lindo. Mas aí o que acontece? As coisas não estão boas, ele fica, eu vou cantar para quê?
Para que eu vou cantar? Não tem motivo nenhum para cantar. Ei, mas Deus também não precisa abrir a boca para falar com Deus. Deus sabe que eu estou querendo. Alô? Olha lá, Efésios. Abre lá em Efésios. Não, pode postar aqui, não precisa abrir não. Pode acompanhar comigo? Vamos lá. E não... Olha só. Eu sempre gosto de frisar uma coisa. Percebe que faz uma associação entre embriagar com vinho e se encher do Espírito? Há uma associação, não é verdade? Por quê? O que a embriaguez faz? Alguém já se embriagou aqui? Alguém já tomou todas, não importa a marca? Alguém já? Quem? O que a embriaguez faz, irmão? Só doidão? Tira a sua capacidade de governo, não é verdade? Tira você do comando, não é verdade? Não é isso que a embriaguez faz? Não tira você do comando. Tem uns que falam assim: apóstolo, comigo não acontecia nada. Isso é cachaceiro, né, irmão? Isso é viciado mesmo, é um negócio. Tem gente que era da braba, fala assim: ei, apóstolo, para mim tombar precisava de um caminhão. Tudo bem, mas isso é exceção. Mas no geral, o que a embriaguez faz? Tira você do governo, não é verdade? Sim ou não? Tem muita gente que fala assim: puxa, eu bebi, falei um monte de besteira, nem vi o que eu estava fazendo. Sabe o que Deus está falando? Em vez de você deixar as coisas externas tirar o governo da sua vida, deixa o Espírito Santo governar. É isso. Por isso que associa o Espírito Santo à embriaguez, porque a embriaguez tira o seu governo, e o Espírito Santo, quando você está cheio dele, ele vai governar a sua vida. Ele não vai agir pela lógica. Quando você olhar para as coisas negativas, o Espírito Santo vai falar: não, espera aí, aqui a porta não fechou não. Não fechou, eu que não deixei abrir. Porque se você entrar aqui, você não vai ter aquilo ali. Consegue compreender? Tinha uma irmã aqui na nossa igreja que ela tinha um comércio. E o comércio dela estava indo tudo bem. E de repente houve uma briga entre ela e os parentes dela no comércio dela. Ela falou: apóstolo, e agora? Eu não sei o que eu faço. Eu falei assim: eu sei o que você faz. Ah, mas eu nunca briguei, estou chateado. Eu falei: não fica chateado não. Deus está usando isso aí para você sair de onde você está. Mas briga, você vai agir se for de outro jeito? Não. Eu falei: então, Deus permitiu a briga para você tirar o pé de onde você está. Deus tem coisas maiores para você, mas você tem medo. Ela: como assim, apóstolo? Eu falei: irmã, vou ser claro para você. Quantos anos você está no mesmo lugar? Tantos anos. Você quer crescer? Quero. E por que você não saiu daí e foi para um lugar maior? Ah, porque a gente está tudo em casa, tudo em família. Eu falei: pois é, então tem que ter briga mesmo, que é o único jeito de você tirar o pé de onde você está. Então Deus permitiu a briga. Consegue entender? Deus permitiu isso, que é o único jeito para você mover-se do lugar. Nem com briga você não está querendo sair daí. Aí ela falou: amém, apóstolo, eu vou agir. E começou a procurar salão, e Deus deu um salão gigante para ela, por um preço minúsculo, do jeito que tinha que ser, assim, só Deus fazendo. E ela prosperou. Mas foi movido por meio do quê? De uma briga. Só que se ela não vem buscar direção, ela ia entender o quê? É o diabo, sai Satanás. Deus falou: eu estou querendo tirar você daí, você não mexe. Você não se mexe, está igual Abraão e Ló. Eu falei para os dois não estar juntos, só tendo briga para vocês resolver mudar daí. Não é que Deus enviou a briga. Diga comigo: uma coisa é fazer e outra coisa é permitir. Deus não fez a confusão, mas Ele permitiu que ela existisse. Consegue compreender? Por quê? Porque Deus usa a circunstância. Entende? Não sei se vocês já ouviram essa história. Silvio Santos virou Silvio Santos por causa de um não que ele recebeu de um amigo. Alguém já ouviu essa história? Alguém já ouviu? Com 17 anos ele estava desempregado. E ele começou a procurar emprego. Ninguém dava emprego. Todo mundo que é homem aqui sabe que com 17 anos o exército não arruma emprego para nada. Homem não arruma. Pelo menos não arrumava, não sei hoje, mudou? Acho que hoje mudou, né? Não tem nem exército no Brasil mais. Então acho que mudou as coisas aqui. Aí o que acontece? Não arrumava emprego, aí ele viu uma plaquinha no comércio: preciso de vendedora. Estava no feminino.
Aí ele foi lá, não, eu conheço o dono daqui, eu vou pedir para ele dar esse emprego para mim, estou precisando, é meu amigo. E foi. Chegou lá, olha, eu sei que você está precisando de vendedora, mas eu queria vaga, você é meu amigo, eu estou passando muita dificuldade. Aí o amigo dele falou assim para ele, olha, desculpa, mas essa vaga é para mulher. Puxa, mas eu sou seu amigo, estou passando por isso. Não, desculpa, mas não abro mão. Vou te explicar por quê. Porque mulher atrai cliente. Você não vai trazer o que eu preciso. Não preciso só que faz venda, eu preciso que atraia também. Então a vaga não vai ser para você. Aí ele saiu de lá e ele falou assim com ele mesmo: nunca mais alguém vai dizer um não para mim no sentido de me humilhar. Saiu dali e foi vender as carteiras dele, que todo mundo conhece essa parte da história. Se tornou no Silvio Santos. Um dia, ele estava no SBT, a secretária dele bateu na porta e falou: olha, tem uma pessoa aí que insiste em falar com você, só que ela não marcou, não tem nada marcado, e disse que é teu amigo de muitos anos. Aí falou: pode falar para ele entrar. Quando entrou, era o cara que não deu emprego para ele. Preste atenção nisso. O cara estava lá para quê? Para quê? Para pedir emprego. Aí ele olhou para o cara e falou assim: olha, eu não estou precisando de ninguém, mas eu vou criar uma vaga para você aqui, você vai trabalhar comigo aqui no palco. Sabe quem é ele? O Rock. O que esse Rock fazia? Nada. Falou assim: mas eu vou te dar um emprego porque por causa do seu não, eu me tornei quem eu sou. Então você me ajudou falando não. Meu irmão, aí você vai falar, o cara é um judeu, acreditava em Deus, lia a Bíblia e entendia que quando Deus está na direção, as coisas acontecem. Mas quando o crente, apesar de servir a Jesus, apesar de ter a possibilidade de ser cheio do Espírito Santo, não conhece o trabalhar de Deus, se uma porta fecha, ele fica maluco. Ele fica: cadê Deus? Aonde está Deus? Aí ele já começa a cobrar: eu não dei o dízimo na igreja, eu dei a minha semente, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Meu irmão, seja guiado pelo Espírito, porque quando você for guiado pelo Espírito, a porta fechou, o Espírito Santo vai falar: fica tranquilo, não é para você entrar aí, eu tenho portas maiores para você. Se você entrar aqui, você não vai pegar lá. Conseguiram compreender, sim ou não? Você não vai entrar lá. Deixa eu contar um exemplo da nossa igreja. Quando nós começamos, Deus começou a nos abençoar com poucos meses de igreja, 6 meses. Nós compramos o terreno aqui embaixo, mas nós estávamos num salão muito pequeno e aquilo me incomodava, porque naquela época a gente era muito diferente do que tinha aqui na cidade. Nós fomos a primeira igreja de libertação da cidade de Hortolândia. Pode falar o que quiser, isso ninguém tira, essa é a glória nossa. Igreja de libertação, não estou falando igreja evangélica, de libertação, que expulsa o demônio, que crê na cura, que crê nos milagres, que crê nos dons do Espírito Santo, amém? Tinha igreja aqui, mas não de libertação. E quando a gente começou e as pessoas zombavam da gente, diziam: a igrejinha o boteco, o botequinho ali, o botequinho, porque o salão era muito pequeno e antes era um boteco. E eu falava: Deus, eu quero um salão maior, a gente não tem condição. Aí antigamente nessa rua ali em cima tinha um mercado e o salão era maior. E fui lá, meu irmão, tentei negociar de tudo quanto é jeito. E a gente não conseguiu. O homem falou: não alugo. E eu ficava: puxa vida, eu queria esse salão aqui, é uma bênção. Hoje eu passo lá, o salão está lá com aluga até hoje. Eu falei: graças a Deus que ele não alugou. Graças a Deus que ele não quis alugar para a gente. Amém, pessoal? Ele não quis. Por quê? Nós não estaríamos aqui. Esse salão ainda não é o que nós precisamos, mas ele é bem superior da onde eu estava querendo. Consegue compreender? Sim ou não? Tentei lá, não consegui. Aí lá em cima, cadê a Josi? Josi, como chama o bairro que você mora lá? Nova Hortolândia. Tem uma igreja de esquina, era uma igreja lá antiga, e o pastor de lá falou: vou embora, você não quer ficar com o salão? Falei: opa, aqui um salão estruturado, quero. Estava tudo certo. Falei: a igreja vai vir para cá. Por fim ele falou: fiz uma reunião aí, eles não querem que passe para uma igreja que é nova,
vocês não têm nome, e a gente vai passar para outra igreja. Graças a Deus que passou para outra igreja. Agora, e se eu não tivesse esse entendimento de que Deus tinha algo para a gente que não era o que eu estava atrás? O que eu ia achar? Não tenho chamado, não sou de Deus, Deus não está comigo, o Espírito Santo não me guia, o Espírito Santo não me revela, o Espírito Santo é isso, do que adianta, larguei minha vida, não. Deus sabe o que está fazendo. E quando a gente veio para cá, isso aí vocês já sabem, quando pegamos o salão, entrando em contato com a imobiliária falou, é X. Eu olhei para o preço, falei, meu Deus, a gente não tem condição. A igreja não arrecada nem metade do que é o valor do salão. Falei com a mulher, falei assim, eu dou menos da metade. Ela falou para mim, pastor, o senhor é doido? Eu falei para ela, presta atenção, eu não estou dizendo que não vale, nem estou desmerecendo o local, eu estou dizendo para você que é isso que eu posso, e estou sendo honesto. Se dá, amém, se não der, eu sei que não é de Deus. E falei, se for Deus, é nesse valor, se não for, eu sei que o senhor não está no negócio. Aí ela me ligou, pastor, tem uma igreja, que eu não vou falar o nome da igreja, que ela dobrou o valor do aluguel, quando ficou sabendo que o senhor queria entrar aí. Aí eu falei, amém. Ela falou, mas tem um porém. Eu consultei a igreja. Apesar de ser uma igreja que está no mundo inteiro, ela tem 70 processos de falta de pagamento de aluguel na cidade, na região. Então, a dona vai alugar para o senhor do jeito que o senhor pediu, o dono. E nós entramos aqui. Amém, pessoal? Por quê? Porque Deus estava no negócio. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Exatamente o que você tem dentro de você. É isso que Deus vai usar. O que você tem, é isso que Deus quer trabalhar através disso. Digam glória a Deus. Mas o que você tem que estar? Cheio do Espírito. Diga comigo, enchei-vos do Espírito. Amém? Agora vamos continuar, porque esse versículo aqui tem uma razão. Eu não esqueci da razão. Vamos lá. E não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Diga comigo, a ordem é encher do Espírito. Agora olha aqui, versículo seguinte. Apóstolo, eu já sei. Então Deus está te lembrando. Como que você se enche do Espírito? Não, o que está escrito lá? Enchei-vos do Espírito falando, mas a gente está na igreja e não quer falar. Para que cantar? Mas Deus sabe que eu estou no... Não. Por isso você é vazio do Espírito, por isso não tem direção. Uma porta se fecha e você fica angustiado. Acontece algum problema, você acha que Deus não está com você. Receba em amor, amém, pessoal? Isso aqui não é condenação, não é julgamento, pelo contrário, eu preciso mostrar o que a gente precisa fazer, e às vezes aquilo que precisa ser feito, você não está fazendo. E aí você pensa, Deus está batendo em mim, vim no culto hoje, Deus está batendo em mim. Aí, sem Espírito Santo, acho que tudo é pancada. Como o Espírito Santo está falando, Deus, obrigado que o Senhor me mostrou o que está acontecendo. Conseguiram pegar a visão? Sem o Espírito Santo, a gente acha que tudo é perseguição. Com o Espírito Santo, a gente entende, Deus, obrigado. Porque se o Senhor não me mostrasse isso, eu ia continuar batendo com a cabeça na parede. Enchei-vos do Espírito, Espírito Santo falando entre vós em salmos. Esses salmos não é para você abrir a Bíblia e ler os salmos. O que é salmos? Repita comigo, poesias. Sabe quando você chega diante de Jesus? Tu és lindo, Senhor. Aqui é uma música, mas é uma poesia cantada. Amém? Maravilhoso, eterno Senhor. É um salmo. Te glorifico, te exalto e te louvo, doce Espírito. Amém? Falando em salmos e o que? Hinos. Mas a gente chega na igreja, para que cantar? Eu vou até depois da louvor, não gosto do louvor, eu gosto da palavra, que você gosta só de receber, dá? E quem não planta, não? Quem não semeia, não? Mas eu quero a palavra está recebendo. Amém? E o louvor, diga, eu estou entregando.
Diga, eu estou entregando. Percebe? Essa mensagem do profeta aqui que nós vimos e da viúva não tem a ver com o azeite que ela deu, tem a ver com a entrega que ela estava disposta a fazer. Diga comigo, não tem a ver com azeite, não tem a ver com a semente, tem a ver com a disposição da entrega. Amém, pessoal? Então, quando eu estou diante de Deus, eu estou me entregando. Amém? Porque Ele vive. O que diz? Posso crer no ar. Mas aí eu não gosto de cantar. Estou aqui só. Mas que bobagem, apóstolo. Meu irmão, se Deus deu uma direção, Ele está mandando você ir para a escola, que faz bem para você. Olha que coisa linda. Deus está falando, faz isso, vai fazer bem para você. Deus dá a receita, mas você não gosta de comer, irmão. Deus fala, come desse jeito, faz desse jeitinho aqui, vai fazer bem para você. Mas você não gosta. Você resiste, mas para que isso? Para se encher, meu irmão. Como que você se enche? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Amém? Cantando e salmodiando. A palavra salmodiar tem a ver com dançar, bailar. Amém? Então quando você está na presença de Deus, você começa a dançar, a bailar, você está se enchendo do Espírito. Diga glória a Deus. Então eu tenho que celebrar, amém, querido? Eu tenho que ficar feliz, eu estou cantando para o meu Deus. Diga glória a Deus. Salmodiando ao Senhor no vosso coração. Tem que ser de dentro, tem que ser verdade, não pode ser ensaiado, não tem que ser aquela coisa, vou trazer uma equipe para dançar aqui na igreja, para animar os irmãos para dançar. Pode até fazer isso, mas isso aí, meu irmão, é planejado, tem que ser no coração, tem que ser a sua verdade, tem que fluir de dentro de você, amém? Você tem que querer fazer aquilo, tem que ser do coração, tem que ser da sua essência. Digo glória a Deus. Não, eu reconheço, eu vou louvar o meu Deus. Continuando, dando sempre graças por tudo. Quando eu dou graças por tudo, eu me encho do Espírito. Fechou uma porta, graças a Deus, Deus tem portas maiores para mim. Ah, aconteceu isso. Não, eu dou graças a Deus, não pelo que aconteceu, mas pela provisão que virá. Se está acontecendo isso, eu dou graças a Deus, porque eu sei que Ele tem o melhor para mim. Digam glória a Deus. Ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, não tem problema. Deus é o socorro presente na hora da angústia. Eu vou ver o agir de Deus na minha vida. Digam glória a Deus. Dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diga comigo, existe algo dentro de mim, que é onde Deus vai agir. Amém? Vamos fazer isso agora. Se põe de pé em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Escute o que eu vou te dizer. O que você tem dentro de você é o suficiente para Deus virar a sua vida de cabeça para cima. Amém? Diga assim, o que tem dentro de mim é o suficiente para Deus virar a minha vida de cabeça para cima.